Meninas, aqui tá os materiais que a gente vai utilizar, tá? Na descrição do vídeo vai estar os materiais e as medidas dos cortes. Eu tô com a manta Teflon de 5, que eu vou colocar só na divisória, tá? Que é esse corte aqui. E aí eu tô com montana, que eu vou fazer no corte a fio a alça. Uma tagzinha pra personalização e aqui eu vou colocar pra um fechamento. Eu vou reservar aqui. E lá na descrição vai ter as medidas, tá? Um viés de 3 centímetros no sintético doll. Uma barrinha que vai pegar na parte do forro. Pro forro eu tô usando o nylon emborrachado preto, tá? Manta de Teflon de 2 para o corpo principal. E aqui tá o corte principal da peça. Eu não tinha o corte inteiro, tá? De 39 no tartan. E aí eu resolvi colocar uma barra do doll café, pra ficar tipo um detalhe. Se você tiver o sintético e quiser fazer ele inteiro, você pode fazer inteiro. Esse daqui é o material principal e aí nessa parte daqui a gente já vai fazer a fixação da tag de personalização, tá? Como o tartan ele é um xadrez, isso vai facilitar o processo de posicionamento dessa tag. Eu gosto de selar essa borda aqui, ó, pra tirar esses pelinhos de microfibra. E aí eu já vou vir aqui e vou costurar, tá? Vou posicionar aqui, ó. E já vou prender essa tag aqui. Eu vou prender ela com o ponto 3, tá? Eu tô na máquina transporte duplo. Mas é uma peça que você consegue montar até na doméstica, tá? E agora para o Dia dos Pais, é uma peça que é muito útil para presentear. Aqui, ó, eu fiz a costura de um pé de máquina, eu passei cola e eu abri a costura, tá? Mas eu não fiz costura de acabamento. Se quiser passar uma costura de um lado e do outro pra ficar um pesponto, pode passar. E aí, essa tagzinha que eu tô costurando aqui é pra personalização. O que é que a gente vai fazer? Eu vou juntar sintético principal com sintético principal, tá? Se a gente fosse fazer a alça costurada, eu já podia posicionar aqui a alça e costurar. Só que eu não vou fazer ela costurada, eu vou fazer ela no ribite, tá? Mas, digamos que ela fosse costurada, eu podia vir aqui, ó. Posicionar ela aqui, ó. E já costurar essa alça aqui, tá? Fazer um quadradinho aqui e prender. Mas aí eu vou ribitar ela aqui, então eu vou fazer isso no final. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar aqui o meu quadrado, tá? E vou fazer a caixinha de leite. Ponto 4, 3,5, 4, tá? E aí, o cuidado que vocês vão ter aqui numa peça como essa é alinhar as costuras aqui, ó. Caso vocês estejam com o material como o meu, né? Que eu fiz 2 cortes e juntei os dois. Aqui a gente vai fazer a caixa de leite, tá? Vou pegar a régua. E aí eu vou fazer uma caixa de leite aqui de 4,5 por 4,5, tá?
minha régua menor não tá aqui. E aí, tanto vocês podem fazer de 4,5 por 4,5. Eu acredito que a de 5 por 5 também dá aqui, tá? Eu gosto de fazer esse tracinho aqui, ó. Porque aí eu nem vinco o outro lado mais. Eu já venho aqui. E quando eu vou vincar a peça, aqui ficou com mais de 4,5. Aqui. Aqui e aqui. Eu vou abrir ela aqui. E aí, quando eu fizer isso aqui, ó, eu junto aqui o quadradinho, ó. E aí, eu abro aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar essa costura pra um lado e essa costura pra outro, ó. Elas não vão se encontrar, tá? Como elas não vão se encontrar, a probabilidade de eu ter tecido camada agregada é menor. Ou eu posso abrir de um lado e abrir do outro. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês, ela aberta, como é que ela vai ficar. Ó, se vocês forem abrir os dois lados, vocês precisam abrir de um lado e do outro. Aí, vocês vão abrir assim, ó. Abrir aqui e abrir aqui, tá? Aqui pra deixar só meio centímetro. E aí, ela ficou assim, ó, abertinha, ó, tá vendo? E a gente vai abrir o outro lado também. Ó, vou abrir aqui e vou abrir aqui. Aqui ela virou. Aí, essa parte daqui que a gente sempre faz ela, precisa ter cuidado com a parte que vai ficar embaixo, porque às vezes ela abre assim, tá? Ela vira pra um lado só. Mas aí aqui eu consegui abrir as duas também, tá? E aí, a parte do material principal, ela tá montada. A gente vai desvirar isso aqui, ó. E eu já vou deixar essa parte aqui prontinha, ó. Tá? Então, ela vai ficar assim. Caixinha de leite embaixo, ó. E a gente vai fazer o forro agora e a manta de etaflon, tá? Aqui vai caber uma garrafa e vai caber também uma taça, tá bom? Ou 2 garrafas de vinho, se vocês quiserem colocar 2 garrafas. Mas aqui a gente já consegue colocar 2 garrafas ou uma garrafa e uma taça. Aí, terminei essa primeira parte e vou reservar. Esse processo a gente vai fazer no sintético principal, no material principal, e vai fazer na manta, tá? E por último, a gente vai pro forro. O forro é que vai ter uma diferença, porque essa parte daqui não vai ficar aqui. Aí, vocês vão ver como é que a gente vai fazer a montagem. A gente vai pra manta agora, tá? E aí, a manta, a gente vai botar direito com direito. Vai fechar e fazer a mesma caixa de leite, tá?
Uma dica, a manta vocês podem aumentar o ponto, tá? Não precisa ser o ponto tão pequeno. Aqui eu acredito que eu esqueci de refilar e eu vou juntar pelo lado de cá. Esqueci de refilar o material. E aí a gente vai fazer a caixinha de leite de 4,5 também nessa parte aqui, tá? Helenice, eu prefiro ao invés de riscar, cortar. Você vai cortar com 4 e vai fazer a costura de um pé de máquina, tá? Eu vou cortar aqui pra gente fazer ele cortado, ó. 4. Deixa eu cortar logo. Um pé de máquina vai dar 4,5, 4,5. E aqui 4 também. Aí não tá dando pra ver direito na câmera, porque a tinta da caneta é aquela que apaga com calor, ficou bem fraquinha. E aí eu vou virar aqui, ó, já vou fazer a costura, tá? A costura vai ser de um pé de máquina. Deixa eu fazer aqui um retrocessozinho. Como é uma parte que a gente não vai precisar ficar com a costura exposta, aqui não precisa de acabamento, tá, pessoal? Você pode já fazer essa caixinha antes de você cortar, você vai fazer 4,5 com 4,5, porque tem meio de costura e meio de costura aqui. E aí aqui vai ficar 4 por 4, costura com pé de máquina, ó. Vou virar aqui e vou costurar também. A manta eu virei uma para um lado e a outra para o outro, ó, para não agregar camada, tá? Até porque essa daqui é de 2 milímetros, ela é fininha. Ó, uma para um lado e outra pro outro. Aqui a gente não vai precisar mexer, então do jeitinho que tá aqui, eu vou encaixar no meu material principal, tá? Ó, do jeitinho que ela tá aqui, eu vou vestir o meu material principal, ó. Coloquei os meus 2 dedos aqui por dentro assim, ó, empurrei a manta aqui no cantinho, ó. Coloquei meus 2 dedos aqui, empurrei a manta no cantinho aqui também. E aí ela vestiu. Aqui você já vê que ele já ganha uma estrutura aqui, essa parte do fundo, tá, ó. Helenice, ela não vai ficar até em cima, não tem necessidade. Caso você queira passar uma fita dupla face aqui, pra dar uma estabilizada nesse material aqui, ó, você pode passar, tá? Mas não é obrigatório. Essa fita dupla face, ela vai só estabilizar para ele não embolar aí dentro, caso você manuseie essa peça muito, mas não tem necessidade, não é obrigatório não, tá? Ó, botei só uma fitinha aqui, tá? E aí eu tirei a fita, coloco a minha mão lá no fundo, ó, vem e posiciono aqui, ó. E aí ela ficou arrumadinha lá embaixo, ó, acomodada. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Vim, levantei a manta, posicionei a fita, retirei a proteção, boto a minha mão lá no fundo pra alinhar essa manta. E aí ela ficou segura, tá, ó. Então, essa manta vai ficar assim aqui dentro, que é só pra manter a temperatura na questão do transporte do vinho, tá? E aí, ó, tá prontinha essa parte daqui. A gente vai montar agora a parte do forro daqui. A parte do forro aqui vai ser o diferencial dessa peça, tá? E aí, eu tenho aqui, ó,
2 barras de 30 por 6, tá? Que é o que vai fazer o acabamento. E aqui eu tenho um corte de 34, que é onde eu vou fazer a minha emenda aqui, ó, por 30. Vou fazer a costura aqui de um pé de máquina. E vou rebater esse material aqui, tá? Fiz de um lado, vou fazer aqui do outro também. Vou vir e vou rebater. Se você observar, o sintético ele vai ficar reto, ó. A parte que vai virar é a parte do nylon, tá? Vou virar frente com frente do material e vou deixar aqui no meu lado, tá? E aí, a gente vai pegar aquela outra divisóriazinha que a gente tem, que eu mostrei pra vocês no começo, que é uma divisória de 2 nylons e a manta. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou juntar frente com frente do meu material, tá? Vou passar meio pé de máquina aqui e vou desvirar ele. Meio pé de máquina não, um pé de máquina, tá? E aí, a gente vai desvirar esse material. Vou fazer uma costurinha aqui assim, ó, pra rebater essa costura, tá? Essa costurinha aqui é uma costurinha de meio pé de máquina, só na bordinha, pra ficar o acabamento. Dos dois lados, tá? E aí, gente, esse jeito de colocar essa divisória é pra uma divisória de 2. A divisória de 4 a gente já não vai conseguir fazer assim, tá bom? O que é que eu vou fazer? Vou encaixar essa parte aqui, ó. Vou encaixar essa parte aqui. Deixa eu refilar aqui essa manta que eu cortei grande. Vou encaixar essa parte aqui. E agora vem o nosso segredo de fechamento dessa peça. Eu vou vir aqui, ó, um pouco abaixo da minha emenda e vou posicionar pelo lado direito aqui, ó. Mais ou menos 1 centímetro abaixo da minha emenda e vou posicionar aqui, ó, tá? Meio pé de máquina. Só pra fazer a junção desse material. E vou vir aqui e vou puxar ela pra cá também, vou fazer a mesma coisa, tá, ó. Mesma distância que eu desci aqui, ó, tô descendo aqui. Então, eu vou vir, vou segurar aqui, vou prender esse material aqui. Gente, o nylon emborrachado, ele é macio de trabalhar. Ele é encorpado, mas ele é macio de trabalhar. E aí, ó, se vocês observarem, a gente já tem um lado aqui, ó. A gente agora vai juntar a outra parte, ó. Vou virar aqui. Eu vou pegar direito do meu material com o direito do meu material principal. Vou vir aqui, ó,
e vou passar um pé de máquina aqui, tá? Qual é o meu cuidado? O meu cuidado é aqui, pra minha emenda daqui bater com a emenda do outro lado, tá? Pra ficar bem bonitinha a costura. Retrocesso no começo e no final, ó. Aqui tá pronto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou puxar pra cá e vou vir aqui, ó, e vou deitar o meu material pra cá e vou fazer a mesma coisa, ó. Tá? E vou costurar. Essa peça é uma peça que, para quem não consegue aplicar o vivo ainda com facilidade, vai conseguir montar um porta-vinho que vai caber o vinho e a taça e não vai sofrer tanto no processo de montagem, tá? E aí, meninas, agora vem o diferencial. O que é que a gente vai fazer? A gente precisa fechar esse fundo aqui, aí a gente vai pegar, ó, costura com costura e vai alinhar aqui e vai fechar esse fundo assim, ó, tá? Então, bora lá. Costura com costura. Um pé de máquina. E bora pro fechamento. E aqui é o fundo da peça, tá? A parte que a gente fez a emenda do sintético tá lá em cima. Vou abrir esse material aqui, ó. O de baixo já tá aberto o meu. Vou abrir esse aqui. O de baixo já está aberto, pra não agregar camada. Ó. E agora a gente precisa fazer aquela mesma caixinha de leite aqui, 4,5 e 4,5, tá? Eu vou fazer com 4 e vou cortar do mesmo jeito que a gente fez na manta, tá? Ó, 4 e 4. E qual é o cuidado que eu vou precisar ter aqui? Eu vou ter que vir fazer um retrocesso aqui pra essa costura não abrir, tá? Ó, 4 e 4. Cortei. Vou fazer a mesma coisa cá, tá? Quatro e 4. A gente vai fazer uma costurinha de retrocesso aqui, ó. Senão, quando eu for fechar a caixinha de leite aqui, ela vai... Vou costurar direto, tá? Vou cortar a linha, não. Retrocesso na outra ponta. Vou abrir aqui minha caixa de leite, ó. E já vou fazer o fechamento, tá? Gente, prático, prático, prático. Por que eu não abri minha costura aqui? Ó, aqui eu não abri minha costura, porque eu não tenho material aqui embaixo pra agregar camada, tá? Então, eu deixei ela viradinha. Então, do lado que essa virou, essa daqui também vai ter que virar, ó. E aí, gente, ficou assim, ó. Ó. Quando a gente olha por cima, eu tenho 2 compartimentos, ó. Direita e esquerda. Aqui tá com a manta, tá? E aqui ao redor a gente vai ter a manta. E aí, agora a gente vai pegar esse material daqui e vai colocar aqui dentro, ó. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar os meus 2 dedos aqui, ó. Pegar os meus 2 dedos aqui no cantinho e vou vir vestir e vou encaixar aqui embaixo. Eu posso até pegar uma fitinha dupla face e colocar aqui, tá, meninas? Pra quando eu chegar lá, eu prensar e deixar esse material estabilizado. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui a fita. Ó. Tirar aqui um pedaço de fita. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou tirar a proteção. Vou colocar os meus 2 dedos aqui, o polegar e o indicador, e eu já vou vir aqui, ó, e vou vestir, ó.
E aí eu tenho só que ir com cuidado, porque a fita vai grudar, tá? Aqui ela já grudou. Eu vou vir aqui pro outro lado e vou colocar a fita, ó. Eu só fiz baixar aqui dentro, ó. Baixei aqui dentro, ó, eu consigo colocar a fita aqui, tá, ó. Baixei aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Eu baixei a fita aqui, ó. Baixei a dobra aqui, ó. Baixei. E aí, eu venho aqui e coloco a fita. E aí, em tudo que eu vou colocar a fita aqui, eu venho depois, tiro e só faço posicionar ela lá. Eu posso já posicionar as duas fitas e só deixar pra retirar a proteção quando ela estiver dentro, tá? Também não tem problema, não. Mas aqui dá pra vocês verem porque o material, dá pra vocês manusearem, porque o material, ele é molinho. E a divisória é transversal. Ó, tirei a minha proteção, vou colocar a mão por dentro, indicador e polegar. Descer no meu fundo. E vou lá no cantinho, vou posicionar também. Então, posicionei, meu material tá estabilizado, ó. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu marcar logo o meu pique aqui, ó. Do material principal. Vou marcar um pique aqui. E vou marcar um pique do outro lado. E aí, qual é o segredo aqui? A gente vai abrir esse material aqui, ó. E vai posicionar aqui, ó. Vou posicionar e vou fazer uma costura de segurança. Sempre abrindo esse material, tá? Vou trazer pra máquina e eu vou fazer isso aqui. Se quiser clipar, você pode clipar, tá? E aí, só é vir virando ele. E posicionando aqui e costurando. Vou rodando aqui, ó. Vou abrir o meu pique lateral aqui, posicionar com o centro do espelho. O doll, ele tem uma elasticidade maior do que o sintético tartan, tá? Você faz menos esforço para esticar o material. Então, numa situação como essa, precisa ter cuidado para você não ter um material maior do que o outro, mesmo cortando o mesmo tamanho, tá? Então, vai com calma, acomoda o material direitinho. Pra poder prender, né? E aí, eu já prendi a minha volta inteira, ó. E aí, aqui, eu tenho uma peça, ó, que dentro ela tá quadradinha, tá? A minha mão passa de um lado pro outro. Então, o ideal é que você coloque o vinho aqui. E a taça, você coloque ela de cabeça pra baixo, tá? Eu vou explicar por que depois, quando a gente finalizar. Mas aqui eu tenho um porta-vinho com 2 compartimentos, todo térmico, tá? E a gente vai conseguir fechar ele aqui, ó. E vai ter garrafa de um lado e material do outro. O que é que a gente vai fazer aqui? Vai colocar o acabamento aqui na borda. E esse acabamento vai ser o viés, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. E vai com o pé de máquina prender aqui a volta inteira. Deixa eu só medir aqui quanto é que ficou. Porque eu já passo pra vocês a técnica do fechamento com o viés costuradinho, pra não ficar sobreposto uma margem na outra. Deixa eu ver aqui, tá? Aqui a gente tem 57 centímetros, mas eu vou colocar a emenda ainda, então eu vou cortar com 59, tá? Vou cortar ele com 59. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir, ó, ele tá assim, um de frente pro outro. Eu vou simplesmente virar, ó. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou passar aqui, ó, uma costura na transversal com ponto 3, tá?
Deixa eu costurar aqui que eu vou mostrar a vocês. Que aí a gente vai fechar esse círculo e fazer um viés contínuo, ó. Ó. Tá? Então, a gente botou um com um ângulo de 90 graus em cima do outro e fechou aqui a costura, ó. Começando da pontinha até outra pontinha. Eu vou vir aqui, ó. Vou cortar aqui, ó, deixar meio e vou cortar esse excesso daqui do cantinho e daqui do cantinho. Porque quando eu abrir, ó, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou posicionar ele aqui, ó, na borda inteira. Ó. Posicionei ele aqui, ó, ele tá a pontinha. Vou vir, vou fazer um pé de máquina de costura pra gente rebater esse viés pra dentro. Eu vou botar esse viés aqui, ó, no cantinho, na parte de trás, ó. Tá? Pra frente ficar lisinha e pra essa parte aqui também ficar lisinha. Então, eu vou vir pra máquina e vou passar uma costura de um pé de máquina aqui. Vou deixar o ponto 3, tá, meninas? Eu não vou tirar esse ponto. E aí, eu venho, ó, rodando o meu material aqui, ó. Não precisa ter pressa. Lembra de abrir esse viés aqui, ó, tá? Quando for fazer a costura. Não precisa ter pressa. Vai no teu tempo. Faz uma peça, deixa de amostra. Presenteia, gente. Quem tá começando na costura criativa, nessa parte de presente, de brinde, tenha o hábito de presentear as pessoas que estão próximas de vocês, tá? Que isso faz com que vocês consigam divulgar o trabalho de vocês. Ah, eu tenho alguém da família que tá completando aniversário, tenho um amigo que tá completando aniversário. Dá de presente, tá? Dá algo de presente. Ó, eu vim, fiz a costura inteira, tá? Deixa eu cortar aqui o excesso de linha. E aí, a gente vai rebater esse viés pra dentro, ó. Aqui eu cortei a ponta da linha da emenda. Oh, glória! Bora lá passar a costurinha aqui. Quando vocês fizerem esse viés contínuo, que vocês forem cortar aqui o cantinho, tem que ter cuidado pra não cortar a linha, tá, meninas? E aí, ó, a gente vai virar pra rebater, ó. Vou virar ele inteiro, ó. E aí, a gente vai rebater ele pra dentro, tá, ó. O ideal é que essa costura seja por aqui por fora, tá? Vocês podem fazer a costura nessa parte daqui do viés, pra não pegar em cima, ou pode fazer em cima. Eu vou pegar os meus clipes e vou clipar aqui tudo, tá? Se quiser também, pode vir aqui, ó, passar uma colinha de contato aqui, passar uma colinha de contato aqui, uma colinha de contato aqui, vir aqui com a cola de contato e estabilizar esse material, também não tem problema, tá? Eu evito usar a cola por conta do cheiro forte, tá, meninas? E a cola, quando a gente vai manusear, a gente precisa estar com o equipamento de proteção individual adequado, porque essas colas, elas são tóxicas. Ou você pode usar a fita dupla face, tá? Passa a fita dupla face nele todo, tira a proteção da fita, estabiliza e depois faz a costura de acabamento. Eu vou clipar. Esse material tartan é um material mais grosso, tá? Então, quando a gente for fazer, ó, aqui eu vou abrir, ó. Vou abrir ele, ó. E vou virar com ele abertinho. Quando a gente for fazer a costura, tem que ter todo um cuidado no manusear. Porque ele é duro pra fazer, pra manusear. Mas dá pra virar ele tranquilo, sem problema, tá? E aí, eu montei uma peça dessa lá no meu Instagram. E a diferença dela pra essa daqui, da que tá lá no Instagram pra essa, é essa divisória aqui no meio, tá? A de lá do Instagram é uma peça pra uma única garrafa. Essa daqui você consegue colocar 2 garrafas ou uma garrafinha na taça. E aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui, vou baixar e vou deitar essa parte aqui por cima, ó. Que eu quero fazer o meu acabamento pelo lado direito da minha peça, tá? E aí, eu vou fazer a costurinha por fora pra vocês verem como é que ela fica. Não, vou fazer por cima mesmo, que eu acho bonito esse acabamento aqui.
E aí vai sem pressa. Ó, vou rodar aqui a minha peça, ó, e vai sem pressa. Quando vocês forem montar uma peça como essa, se tiver tido um estresse, não vai montar. Vai esfriar a cabeça para poder ir para a máquina, tá? A linha da bobina acabou. E é a linha marrom. Deixa eu botar aqui um pouquinho só pra gente terminar essa costura. Que aí depois disso aqui, as outras partes a gente vai colocar no ribite. Com o ribite e com o botão de... O botão imantado com acabamento duplo. Vou nem dar pausa, o vídeo não é um vídeo longo. Vocês conseguem passar também um pouquinho, né? Pronto, ó. Vou botar 3 pontinhos antes pra continuar essa costura, pra ela ficar costura sobre costura, tá? Botei a agulha no buraquinho que já tinha sido feito. E aí, isso é acabamento, tá, gente? Tenham cuidado com o acabamento de vocês. A gente já tá chegando do outro lado. Como é um material escuro, essas partes de linha sobre linha fica mais difícil de visualizar. Se fosse um material claro, ia aparecer mais, tá? Mas como não é um material claro, ele não vai aparecer tanto. E aí, ó. Como ficou com o viés, a gente vai vir agora e vai posicionar a alça aqui, tá? Aqui é bom que essa parte aqui protege, uma garrafa não vai bater na outra. Eu vou juntar aqui, ó. Certo? Vou vir, ó, aqui tá igualzinho alinhado. Vou vir aqui, ó, vou alinhar. Ó, meio com meio, tá vendo, ó? Vou pôr um clipe aqui, porque eu sei que é o centro onde tá a divisória do meu... É o centro onde tá a divisória interna das garrafas. Então, eu tô com ela bem no centro, tá? Vou pôr minha base aqui, vou vir com o meu vazador e vou furar aqui onde eu vou posicionar minha alça, tá? Ó, aqui a minha alça. Vou colocar minha alça aqui e ao mesmo tempo que eu vier e vazar aqui, eu vou vazar atrás também. Então, deixa eu pegar aqui o vazador. Aqui, o vazador que eu gosto é do vazador manual, tá aqui, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha alça... Deixa eu pegar ela aqui. Peguei aqui a minha alça, tá? Vou colocar uma fitinha dupla face aqui. Essa fita é a fita de 7 milímetros, eu vou tirar mais um pedaço, tá? Vou colocar aqui, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? Deixa eu posicionar aqui logo também. Eu preciso que o buraco que eu fizer de um lado, ele fique igual ao outro lado, tá? Então, eu vou primeiro marcar aqui, ó. Eu vou usar essa distância daqui do quadradinho como referência para posicionar. Se vocês não tiverem com um material assim... Vocês podem marcar com lápis
pra poder fazer isso, tá? Ó, aí eu vou vir aqui e vou vazar esse. Vou vazar até passar pro outro lado do material que tá lá, ó. Passou. E vou vazar aqui também. Eu sei que esse lado meu, tanto aqui como aqui, já tá marcado, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou posicionar ele aqui, ó. Vou vazar. E vou pegar essa alça e vou colocar sobre a outra alça e vou vazar os dois lugares. Então, eu vou estar com esses furos todos iguais. E essa parte aqui que eu ainda não tirei, a proteção eu vou tirar. Pra estabilizar aqui, ó. Aqui, ó, quando eu marquei aqui. E aí, eu alinhei nesse quadradinho e alinhei aqui. Aqui, eu vou alinhar nesse quadrado e vou alinhar aqui também, tá? E aí, eu vou alinhar aqui, ó. E já vou vazar até passar pro outro lado. Então, agora vai ser mais fácil colocar o rebite, porque eu já posso posicionar aqui e colocar o rebite desse lado e do outro. O que é que eu vou fazer com essa parte aqui? Eu vou arredondar, pra não ficar tudo quadrado, tá? E aí, eu vou fazer no manual. Eu, Lenice, não tenho prática pra fazer isso. Pode deixar quadradinho, pode deixar chanfrado. Vocês podem brincar com a criatividade pra vocês terem um design diferente, tá? Vou fazer isso desse lado também. Essa tesoura minha aqui tá bem amoladinha, novinha. E isso facilita muito, tá? E aí, a gente já vai vir com o rebite duplo aqui. Eu vou colocar o rebite duplo. Vou pegar pra vocês verem. Meninas, ó, vou colocar o rebite no ouro velho, tá? Que eu já tenho aqui, ó, vou colocar por dentro. Já vou posicionar aqui, ó. Já vou colocar o acabamento. E aí, já vou pro balancinho pra prender isso aqui, tá? E a gente vai colocar nos 4 lados. Se vocês quiserem colocar botão de imã nessa parte daqui, vocês já podem colocar, ao invés de colocar 2 rebites, vocês podem colocar só um rebite com o botão de imã, tá? Fica legal também. Ó, aqui vai ficar desse jeito. Aqui eu já posso tirar, tá? Porque a gente já fez, já vazou. E aí, eu já vou vir aqui também, ó. Vou posicionar os 2 rebites. Quando eu for lá pro balancinho, já vai estar tudo posicionado, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó. E já vou pôr o acabamento também. Gente, eu gosto do rebite duplo porque ele é mais prático. Se você precisar embutir, você consegue embutir. Se você esquecer de colocar, precisar colocar depois, você com o acabamento, você pode deixar exposto, não tem problema. Então, eu já vou aqui pro balancinho, já vou apertar a peça, mas, ó, ficou assim. Aquela outra parte que eu falei pra vocês, a gente vai prender pra fazer assim, ó. Pra fazer o fecho aqui. E aí, esse daqui vai ser com o botão imantado. Eu vou fechar aqui e já venho. Aqui eu já posso até vazar, ó. Eu vou juntar essa parte com essa aqui, ó, da costura. Vou alinhar e eu já vou marcar aqui pra colocar o botão de imã, tá? Vou colocar aqui. Eu vazei pros 2 lados, porque um lado a gente vai colocar o rebite. Aí, deixa eu fazer aqui logo. Ó. Deixar ele um pouquinho curvado só. Igual os outros, tá? Eu ia deixar mais pontudinho, mas vai ficar mais bonitinho assim. E aqui eu já vou marcar o centro também, ó. Então, aqui, ó. Aqui, eu vou colocar um rebite, tá? E do outro lado, eu vou colocar o botão de imã. Aqui, se você quisesse costurar, você podia ter costurado, tá? Antes.
Deixa eu fechar aqui. Pronto. E aí, aqui eu já vou colocar o botão de imã, ó. Eu posso ver aqui como é que eu quero deixar o fecho. Eu posso até deixar assim, chanfrado, ó. Pra ficar um pouquinho diferente. E aí, eu já vou furar aqui também. Aí, nesse daqui, eu vou colocar o botão de imã, tá? Deixa eu pegar o botão de imã. Ó, aqui eu vou botar a fêmea, né? Que ela sempre vai ficar desse lado aqui. Gente, o que eu esqueci de botar foi a minha etiqueta. Mas dá pra colocar, eu vou colocar ela aqui embaixo, tá? E aqui eu vou deixar o macho, ó. Então, eu já vou pra lá, pro balancinho, e vou colocar, ó, aqui. Vou prender todos e já venho. Menina, já prendi, tá? Ó, como ficou lindo. E aí, vocês conseguem deixar a peça pronta entrega, tá? Pra personalização depois, não esqueçam de colocar a etiqueta de vocês. Quando você abre, você tem o espaço para o vinho. E aí, a questão da taça é porque quando você põe a taça assim, ó, a parte do fundo da taça aqui não vai bater na garrafa, porque a gente tem a proteção. Se você põe a taça assim, essa parte do fundo pode bater na garrafa, tá? Então, o ideal é que você coloque a taça emborcada. Então, você orienta o teu cliente. E aí, põe a taça de um lado, a garrafa do outro, e aqui fica um presente chiquérrimo, lindo. E aqui a gente tem a peça protegida, tá? Tanto dá uma garrafa menor, como dá uma garrafa maior, como dá 2 garrafas, e aí a opção é do teu cliente, tá? Você pode ter até peças à pronta entrega com itens, com 2 taças. E aí você tem mais uma opção de presente para o Dia dos Pais. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e sigam o canal. Fiquem com Deus!